Depois de algum tempo, o Sr. Bladan largou o Petit Journal, que lia diariamente à custa da casa, e virando-se para Hastings, começou a tentar puxar conversa. Vejo que é americano, começou ele. A essa abertura brilhante e sinal, Hastings, morrendo de saudades de casa, respondeu agradecido. E a conversa foi criteriosamente mantida por observações da senhorita Suzy Byng, claramente dirigidas ao Sr. Bladan. Com o decorrer dos acontecimentos, a senhorita Suzy começou a se esquecer de se dirigir ao Sr. Bladan e Hastings passou a responder às perguntas genéricas dela. Assim se estabeleceu uma aliança informal, e Suzy e a mãe estenderam um protetorado sobre o que era claramente território neutro. Sr. Hastings, evite abandonar a pensão todas as noites, como faz o Sr. Bladan. Paris é um lugar horrível para rapaz e o Sr. Bladan não tem jeito. O Sr. Bladan pareceu contente. Passarei o dia inteiro no estúdio, imagino que ficarei bem satisfeito em voltar à noite, respondeu Hastings. Sr. Bladan, que recebia um salário de $15 por semana, trabalhava com um agente da Pelling Manufacturing Company de Troy, Nova York. Ele abriu um sorriso cético e se retirou para ir a um compromisso com um cliente no Boulevard Magenta. Hastings foi caminhar no jardim com a Sra. Byng e Suzy. A convite dela, sentou-se à sombra diante do portão de ferro. As nogueiras ainda tinham uns brotos fragrantes, cor-de-rosas e brancos, e as abelhas zumbiam em meio às rosas que cresciam entreliças nas paredes brancas da casa. O ar estava leve e fresco, as carroças de água de limpeza moviam-se pela rua e uma corrente límpida borbulhava nas sarjetas imaculadas da Rue de la Grande Chaumière. Os pardais estavam felizes ao longo dos meio-fios, tomando vários banhos na água e arrepiando as penas com prazer. Em um jardim cercado por muros do outro lado da rua, um par de melros cantava em meio a amendoeiras. Hastings engoliu o nó na garganta, pois a música dos pássaros e o barulho da água, de uma sarjeta em Paris, lhe trouxeram de volta as campinas ensolaradas de Millbrook. Aquele é um melro, comentou a senhorita Byng. Veja ali no arbusto, com brotos cor-de-rosa. Ele é todo preto, menos o bico, que parece ter sido mergulhado em um omelete, como dizem alguns franceses. Ora, Suzy! Exclamou a senhora Byng. Aquele é o jardim do estúdio onde moram 2 americanos, prosseguiu tranquilamente a garota. Eu sempre os vejo passear. Eles parecem precisar de muitos modelos, a maioria jovem e feminina. Ora, Suzy! Talvez eles prefiram esse tipo de pintura, mas não vejo por que precisam convidar 5 com mais 3 jovens cavalheiros. E todos entram em 2 carruagens alugadas e saem cantando. Essa rua é sem graça. Não há nada para se ver, a não ser o jardim e um vislumbre da Boulevard Montparnasse, do outro lado da Rue de la Grande Chaumière. Ninguém nunca passa, exceto um policial, e há um convento na esquina. Achei que fosse um colégio jesuíta, começou Hastings, mas foi imediatamente esmagado por uma descrição de guia de viagens que terminava com: de um lado ficam os palacetes de Jean-Paul Laurent e Guilherme Bourguereau, e do outro, na pequena passagem, Stanislas Carolus Duran pinta as obras-primas que encantam o mundo. O melro interrompeu em uma onda de notas belas e profundas, e de algum ponto verde distante na cidade, um pássaro silvestre desconhecido respondeu em um frenesi de chilreios, fluídos até que os pardais interromperam suas abluções para olhar para o alto, com pios nervosos. Então a borboleta surgiu e pousou em uma moita de heliotrópio e agitou as asas com suas faixas escarlate ao calor do sol. Hastings sabia que era uma amiga. E diante de seus olhos surgiu uma visão de verbascos altos, asclépias perfumadas, vivas e com asas coloridas. Uma visão de uma casa branca e uma piazza coberta de madressilvas. Um vislumbre de um homem lendo e de uma mulher debruçada em um canteiro de amores perfeitos. Ficou entristecido. No instante seguinte, foi despertado pela senhorita Byng. Acho que está com saudade de casa. Hastings corou.
A senhorita Bing olhou para ele com um suspiro simpático e continuou. No início, sempre que eu sentia saudade de casa, ia com a mamãe passear no jardim de Luxemburgo. Não sei porquê, mas aqueles jardins antiquados pareciam me aproximar mais de casa do que qualquer outra coisa nessa cidade artificial. Mas eles estão cheios de estátuas de mármore, disse delicadamente a senhora Bing. Não consigo ver a semelhança. Onde fica Luxemburgo? Indagou Hastings após um momento de silêncio. Acompanhe-me até o portão, disse a senhorita Bing. Ele se levantou e a seguiu, e ela apontou para a Rue Vavin. No fim da rua, você passa pelo convento e pega à direita, disse ela, e sorriu. E Hastings foi.